Nós estamos fazendo a leitura do Livro dos Espíritos e estamos entrando no capítulo 2 da encarnação dos espíritos. O objetivo da encarnação, a alma e o materialismo. Objetivo da encarnação. 132. Qual é o objetivo da encarnação do espírito? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm de sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Aí, comentário. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. 133. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, conseguintemente, sem mérito. 133A. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Título: A alma. 134. O que é a alma? Um espírito encarnado. 134A. O que era a alma antes de unir ao corpo? Espírito. 134B. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos à mesma coisa? Sim, as almas não sendo senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam um mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. 135. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Há o laço que liga a alma ao corpo. 135A. E de que natureza é esse laço? Semimaterial, isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Comentário. O homem é, portanto, formado de três partes essenciais. Primeiro, corpo ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. Terceiro, o princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo, tais um fruto, o gérmen, o perisperma e a casca. 136. A alma independe do princípio vital? O corpo não é mais do que envoltório,
repetimos-lo constantemente. 136A. Pode o corpo existir sem a alma? Pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo, enquanto que depois dessa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma, e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. 136B. O que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Simples massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiseres, exceto um homem. 137. Um espírito pode encarnar a um tempo em 2 corpos diferentes? Não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente 2 seres distintos. 138. O que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? É uma questão de palavras, com que nada temos. Começai por vos entenderdes mutuamente. 139. Alguns espíritos, e antes deles, alguns filósofos, definiram a alma como sendo, entre aspas, uma centelha anímica emanada do grande todo, fecha aspas. Por que essa contradição? Não há contradição. Tudo depende das acepções da palavra. Por que não temos uma palavra para cada coisa? Comentário. O vocábulo alma se emprega para exprimir coisas muito diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida, e nesta acepção se pode com acerto dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Estas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de que cada ser absorve, uma porção a que após a morte volta à massa de onde saiu. Essa ideia de nenhum modo exclui a de um ser moral distinto, independente da matéria a que conserva sua individualidade. A esse ser igualmente se dá o nome de alma, e nessa acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma definições diversas, os espíritos falaram de acordo com o modo por que aplicavam as palavras e com as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isto resulta da deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, donde uma imensidão de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que primeiro nos entendamos acerca das palavras. 140. O que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quantos são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Isto ainda depende do sentido que se empreste à palavra alma. Se entende por alma o fluido vital, essa teoria tem razão. E se entende por alma o espírito encarnado, essa teoria é errônea. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele imprime movimento aos órgãos, servindo-se do fluido intermediário, sem que para isso se divida. 140A. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Comentário. A alma atua por intermédio dos órgãos e dos órgãos são animados pelo fluido vital, que por eles se reparte, existindo em maior abundância nos que são centros ou focos de movimento. Esta explicação, porém, não procede desde que se considere a alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. 141. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e o circunscreve ou circunvolve? A alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola.
Irradia e se manifesta exteriormente como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Nesse sentido, se pode dizer que ela é exterior sem que por isso constitua o envoltório do corpo. A alma tem dois invólucros, um sutil e leve, é o primeiro ao qual chama perispírito, outro grosseiro, material e pesado, que é o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como o gérmen em um núcleo, já o temos dito. 142. Que dizeis dessa outra teoria, segundo a qual a alma numa criança se vai completando a cada período da vida? O espírito é uno e está todo na criança, como no adulto. Os adultos ou instrumentos das manifestações da alma, os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolvem e completam. Ainda aí tomam o efeito pela causa. 143. Por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? Os espíritos se acham todos esclarecidos igualmente sobre esse assunto. Não acham todos esclarecidos igualmente sobre esse assunto. Há espíritos de inteligência ainda ilimitada que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios que fazem alarde de palavras para se imporem, ainda como sucede entre vós. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Recorre, então, a figuras, a comparações que tomais como realidade. 144. O que se deve entender por alma do mundo? O princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Mas os que se servem dessa expressão não se compreendem, muitas vezes, uns aos outros. O termo alma é tão elástico que cada um o interpreta ao sabor de suas fantasias. Também à Terra hão atribuído uma alma. Por alma da Terra, se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem para o bem as vossas ações, quando as escutais, e que, de certo modo, são os lugares tenentes de Deus com relação ao vosso planeta. 145. Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? Esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita. Preparam os caminhos. Eram homens e, como tais, se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Ademais, entre esses erros se encontram grandes verdades, que um estudo comparativo torna apreensíveis. 146. A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração, naqueles que muito sentem e cujas ações têm todo por objetivo a humanidade. Que se deve pensar da opinião dos que situam a alma no centro vital? Quer isso dizer que o espírito habita de preferência em parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Os que a situam no que consideram o centro da vitalidade, esses as confundem com o fluido ou princípio vital. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais.